Telespectadores, estaremos hoje com vocês com um assunto muito interessante que diz respeito ao serviço de manutenção que a Prefeitura Municipal de Joinville deve oferecer ao cidadão. E a manutenção que vamos abordar no dia de hoje diz respeito às bocas de lobo. Nós temos sempre problemas de enchentes, de cheias localizadas e de ruas que ficam alagadas. Por quê? Primeiro é o lixo que todo mundo joga na rua, do carro, todo mundo come porcaria na rua e joga no chão. E depois é o sistema de drenagem das águas. Então, existem os tubos debaixo do paralelepípedo, encostado ao meio-fio, ao tubo de 30, 40, 60, 1 metro. E tem as bocas de lobo, onde a água entra, e são os quadrados para evitar que o plástico entre e faça o entupimento dessas redes. Quando as bocas de lobo, que tem boca de lobo de ferro, tem de concreto hoje em dia, tem diversos tipos de boca de lobo. E a melhor de todas, que era fundida na fundição tupi, era a de ferro. Vou mostrar aí no programa para vocês uma boca de lobo ideal, que é de ferro. Mas como o pessoal rouba o ferro, eles fazem com pé de cabra, tiram fora e vão vender e trocar por droga. Então a prefeitura há anos vem fazendo uma alternativa, mas uma alternativa burra, porque acabou fechando a entrada para as águas, e quando vem folhas, galhos, papel, pano, ela entope e dá o alagamento localizado. Mas o estado de conservação dessas bocas de lobo, vocês estão vendo aí no programa, no meu bairro, Floresta, é lastimável, e é anos que isso ocorre. Passa prefeito, entra prefeito, e não existe um trabalho de manutenção. Não existe. Então, vocês poderão ver que é um sistema que não se aplica em Joinville, não existe a manutenção das coisas, se constrói uma via, se coloca a tubulação, se coloca as bocas de lobo, e depois não se dá mais bola. O meio-fio, por exemplo, na minha rua, na Diamantina, está todo esfarelado. Encosta, cai todo. A brita e o cimento e a areia, tem mais areia que cimento. É lógico, licitação pública, rachide, quer dizer, então sobra o cara que vai fazer o meio-fio, né, que é como se faz linguiça, é uma máquina que vai colocando o meio-fio, e quando não tem cimento lá dentro, porque tem que fazer pelo mais barato, porque senão não dá lucro, quem sofre depois de alguns anos é o contribuinte. Pagou todo o serviço e não tem o serviço de qualidade. Então é assim que funciona o serviço público. Não tem conserto, é assim. Mas em outras épocas existiam na Prefeitura de Joinville equipes de manutenção. Funcionava. Tinha gente decente. Não tinha nenhum vereador ganhava nada naquele tempo. Não tinha nenhum comissionado, não tinha nenhum assessor de vereador. E funcionava. Os prefeitos iam para a rua fiscalizar as obras da manutenção. Mas, falando em bocas de lobo, também tem um outro problema nas ruas do bairro que diz respeito a consertos de asfalto. O tapa-buracos. Já falei em outros programas e vou repetir mostrando imagens. Como esse serviço também é uma gambiarra. A empresa, no seu contrato, certamente não estipula lá o contrato, que quando fechar o buraco, não é só medir o buraco e colocar no relatório sem alguém acompanhando, ninguém da prefeitura, ninguém representando o contribuinte, está ali junto com a empreiteira, que ela mede o buraco e apresenta a conta. Isso é igualzinho como a conta do lixo lá. O caminhão devia pesar para fazer um relatório final. Não tem controle, não tem balança. E nós pagamos. Nós pagamos pelo que o prestador de serviço diz. Isso na iniciativa privada não existe. Na iniciativa privada tudo é conferido. É medido, remedido novamente, e aí que é autorizado o pagamento. Aqui, no serviço público não é assim, é diferente. Mas quando o tapa-buraco vem, ele abre o buraco, joga o pedrisco, o resto de asfalto e brita que tem dentro do asfalto, em cima da via, fecha o buraco e vai embora. E aí fica essa quantidade enorme
de brita encostada ao meio-fio, areia, resto de asfalto, grelhas entupidas, grelhas para drenagem das bocas de lobo, e aí vai se juntando água, a água vai paralisando e a sujeira das ruas vai acumulando. Não tem varrição. Varrição no Floresta é uma vez por ano. Nós pagamos varrição na taxa de lixo, nós pagamos, mas só tem uma vez por ano. Fazem aquelas 300 pessoas vestidas de amarelo, passam, vão embora que nem os zumbis, e depois de um ano eles vão voltar. Como se a rua em uma semana, 2 semanas não fosse novamente voltar, o capim a crescer, os moleques jogando lata de cerveja para fora da janela dos carros, né, plástico, papel, casca de banana, tudo é jogado na rua. Eu sei porque eu limpo a minha rua. Toda manhã eu saio para limpar a sujeira dos moleques, dos cidadãos, anticidadãos que moram no meu bairro. Gente que mora ali, mas suja a rua. Come qualquer porcaria dentro do carro. Mas então essa questão da drenagem e das enchentes tem uma causa óbvia. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser pós-graduado, não precisa fazer um MBA para entender que a água não entra quando tem folha em cima, quando tem plástico em cima, quando tem filme transparente em cima, ou quando tem pacote de plástico em cima. A água não entra. Ela leva horas para evacuar. Nesse meio tempo, a água já entrou nas casas das pessoas, prejuízo grande, o parquet, o taco se solta, o carpê ficou todo molhado, com cheiro de azedo, de mofo. Esse é o prejuízo que as pessoas têm. A máquina da geladeira fica embaixo, entra água, estraga, tem que comprar um novo motor, um novo congelador. É tudo assim. Esse prejuízo, um prefeito, um vereador que não fiscaliza as obras da prefeitura, não vê. Não está nem aí, ó. Não está nem aí. Então eu acho que nós, cidadãos, nós temos que prestar mais atenção. Nós temos que olhar para a nossa rua, nós temos que olhar para a boca de lobo, nós também podemos limpar a boca de lobo. Tem casas, o proprietário da casa acha ruim que a água entrou no jardim, entrou na casa, mas ele não foi capaz de tirar a sujeira que tinha em cima da boca de lobo, em frente da casa dele. Ele disse, isso não é serviço meu. Então ele tem água e fica achando ruim. Este cidadão não faz a parte dele. Então nós temos que também ajudar um pouco a municipalidade a resolver esses problemas. Temos que fazer a nossa parte. A rua está suja? Vamos limpar. Quem é que gosta de morar numa rua suja? Eu não gosto, eu limpo a minha rua. Eu corto o gramado. Então, não dá, não é assim. Tá feito o convite para vocês, cada um que limpe a grelha da boca de lobo. Você vê que tem algumas grelhas que estão entupidas, é muito estreita a entrada, mas dá um serviço. E uma grande quantidade dessas grelhas de boca de lobo, elas são de cimento e elas não podem ser removidas, são muito pesadas. E tem umas que passaram asfalto em cima e lacraram a possibilidade de você tirar e fazer a limpeza da caixa de recepção da areia, dos sólidos. Então essas caixas de boca de lobo, elas são feitas para tirar a tampa. Você tira a tampa, tira a sujeira com uma enxada e afasta aquela areia, aquele pedisco que veio com a chuva e evita que ele entre dentro da tubulação. Por esse motivo, aí embaixo da grelha tem uma caixa. E um pouco mais em cima está a tubulação que leva a água. Isso é a engenharia. O projeto é esse. A utilização é essa. O objetivo é esse. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas a prefeitura também não pode complicar dessa forma. Vocês podem ver aí o peso de uma tampa de uma boca de lobo. Não dá para uma pessoa de mais de 50 anos levantar sozinha aquela lá. O pessoal da própria Ingepasa tem problema de retirar aquelas tampas para fazer a limpeza da caixa embaixo. É bastante complicado. Então isso sabe o que demonstra? Isso demonstra falta de gestão. O engenheiro responsável por essa manutenção do sistema hidrante, do sistema de liberação das águas da chuva, ele não vai a campo. Ele está fazendo bico lá na prefeitura, fazendo serviço para ele. Ele não vai a campo. Ele só trabalha 6 horas. As outras 6 ele faz outra coisa. Faz concorrência com o profissional liberal.
É assim que funciona. Esses profissionais que têm essa função, que estão ocupando o cargo de uma pessoa que é um fiscal, é um cara que vai controlar a qualidade dos serviços públicos, esse cara está faltando. Ele está ocupando o espaço desse fiscal. Está ocupando o espaço desse engenheiro, que está lá na programação da prefeitura, no organograma funcional, está escrito. Esse engenheiro vai fazer acompanhamento das obras dos terceirizados, para ver se o terceirista está bem feito e dar uma certidão de que nós podemos pagar no caixa o serviço que ele fez. Se foi bem feito. Se o serviço não foi bem feito, gente, nós não estamos aguentando mais. É muito imposto. É muito imposto que nós pagamos. E não tem retorno. Você sai de casa só se aborrece. É porcaria, é lixo na rua, é lixo na calçada, é capim alto, ninguém está fazendo limpeza dos seus terrenos. As praças estão abandonadas, a Praça Getúlio Vargas está com uma montanha de lixo lá de mais de 3 meses. A prefeitura não vai retirar, a Engipasa não vai lá tirar. E no contrato da Engipasa consta, tem que pôr uma caçamba lá. Nós colocamos, moradores colocam dentro da caçamba, mas nós precisamos de uma caçamba vazia para colocar o lixo que tem lá. Os mendigos, os drogados, fazem, olha, só de cachaça 51 tem mais de 20 litros lá. Para isso tem dinheiro, para comprar cachaça 51. É a nossa sociedade. Vocês vão dizer que nós temos culpa porque eles estão nessa situação. Não é. É falta de vontade mesmo. Ganha muita coisa. O programa, então, nesse primeiro bloco, vai deixando com vocês as imagens e que vocês, então, prestem atenção na rua de vocês, como é que está a situação. Me telefonem, que a gente vai fazer um programa lá na tua rua. Vamos ver como é que está o sistema drenante da tua rua. Então, até o segundo bloco. Já volto aí. Neste segundo bloco do programa Ecologia em Ação, nós vamos abordar um tema novo, um tema inédito, um tema que tem que ser muito debatido com a sociedade. É um problema para o povo e é um problema para o empreendedor. Nós temos uma boa legislação para o solo, contaminação do solo. Nós temos legislação para os recursos hídricos, poluição hídrica, mas nós não temos uma boa legislação para os problemas da atmosfera, da contaminação da atmosfera. O serviço público, os órgãos, as agências ambientais, e fiscalizar emissões gasosas de fumaças com metais pesados, com fumaças com moléculas de cloro. É muito difícil e muito caro. Nenhuma fundação de meio ambiente no Brasil, salvo do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, a CETESB em São Paulo, que tem condições de fazer a avaliação de gases, mas em Joinville nós não temos como fazer essa medição. E aí passa batido. Os órgãos ambientais nem tocam no assunto no licenciamento ambiental. Eles não pedem a avaliação de gases, nada disso. Recentemente eu vi um processo sobre o crematório, lá onde queimam as pessoas. Lá foi pedido, inclusive, a quantificação das fumaças e a composição da fumaça que sai no crematório. Isso eu vi, mas não são fumaças perigosas. Perigoso é processo industrial, onde você usa determinados produtos e onde, por exemplo, os cloros, eles são persistentes na atmosfera, eles são persistentes nas águas e são persistentes na cadeia alimentar. Então, o principal elemento de cloro está nos agrotóxicos. Os clorados foram todos banidos do Brasil, foram todos proibidos. Estão entrando novamente via Paraguai, chegando da China, tudo falsificado. Péssimo produto, é extremamente perigoso, mas não é esse o cloro que nós vamos chamar aqui hoje a atenção de vocês. Existe também o cloro do PVC, o PVC também tem um cloro lá dentro que é persistente, mas não é do PVC que nós vamos falar. Nós vamos falar de um outro cloro, de uma outra molécula do cloro, que se encontra no Teflon. E o Teflon, quando ele é trabalhado industrialmente, ele libera gases e provoca fumaças.
E é muito complicado, vocês podem ver aí a imagem que eu estou mostrando para vocês. Isso são as emissões de um chaminé da Meister. A Meister, pelo que se sabe, está hoje trabalhando, além dos vernizes das latas, também está fazendo a fixação do Teflon no alumínio. Esse é um gás azulado, essa imagem está acelerada, por isso que a fumaça está tão nervosa. Então não está no slow motion, mas está acelerada para concentrar a fumaça. E as imagens também mostram essa mesma fumaça durante a noite. O Roger Robleno, no programa que gravei com ele, nós abordamos as mesmas imagens e mostramos esse problema das fumaças que está perturbando as vizinhanças. Vocês imaginam quantos prédios estão aí e essa fumaça, dependendo do vento, ela entra diretamente dentro dos apartamentos. No inverno ainda vai porque o pessoal fecha a janela, mas no verão, que o pessoal nem todos têm ar-condicionado e precisam ventilar os apartamentos. Essa fumaça, ela tem moléculas de cloro persistente. Essa molécula se chama ácido perfluorooctânico. E é um POP, é uma molécula persistente na água, no ar e nos recursos hídricos. E são diversos os problemas que essa molécula causa com o passar dos anos nos seres humanos, nos animais e nos vegetais. É material para estudo, é um material que deveria ser discutido na Câmara de Vereadores. Os vereadores devem se interessar por isso aí. É muito grave no centro da cidade, nós como malote, colocando o malote em discussão, permitindo que as indústrias permaneçam no meio das residências. Isso nós temos que cuidar muito para que lá no futuro, daqui 10, 15 anos, a gente não tenha assim uma fila de espera de pessoas que estão com problemas de intoxicação e outros problemas paralelos causados por essa fumaça, que é uma fumaça tóxica, é uma fumaça persistente e provoca câncer. Isso é um dos problemas dos clorados. É interessante que a gente chega de vez em quando denúncias. Eu participei do programa com Robleno, às 11h30 da terça-feira. É um programa que vai sair 1h30 do sábado, 1h30 da tarde, às 13h30, a reprise. E foi feito ao vivo e nós, de raspão, nós trocamos esse assunto. Eu estudei um pouco a questão e a questão é que alguns desses POP, eles também emitem como subprodutos da combustão e de alguns processos industriais, eles também são emitidos. Então a fumaça que vocês viram é resultado de um processo térmico de combustão, de aquecimento do metal com esse Teflon, a fixação dele sobre a superfície de metal. O contato também dos alimentos com o Teflon a longo prazo também existem estudos já sedimentados que mostram alguns problemas. A questão é nova, é novidade. Os órgãos ambientais não tocam no assunto, as associações de empreendedores elas não tocam no assunto, quando na realidade deveriam auxiliar esses empresários que inovam, que trazem novos produtos para o comércio, para comercialização, para exportação, que eles sejam protegidos por pesquisas. Quantos anos nós trabalhamos e a inteligência de Joinville trabalhou na questão das areias de fundição. O Consema liberou as areias de fundição. O uso restrito, mas liberou. Mas quanto gastou a Fundição Tupi em pesquisas, em profissionais da UFSC, do Paraná, que se debruçaram anos em laboratório fazendo os testes. E, finalmente, eu sou membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente e a gente sabe, o assunto foi debatido lá e foi aprovado por unanimidade a aprovação para algumas aplicações restritas dessas areias de fundição. Nem todas as areias podem ser utilizadas. A mesma coisa agora surge com essas moléculas de cloro que estão dentro de alguns vernizes do Teflon
E do PVC também tem cloro lá dentro. Então, o PVC está sendo muito estudado, já foi muito estudado exaustivamente em outros países. Tem limitações também. Existem limitações. Assim, o ser humano ele tem que ver, tem que aprender e tem que ser reciclado o tempo todo. Chorar depois, evacuar uma cidade, como aconteceu já nos Estados Unidos, cidades que estiveram próximas de indústrias das mais diversas, indústrias de chumbo. Chumbo, nós tivemos indústrias aqui em Joinville, nós eliminamos todas elas. A Fátima não deu uma licença ambiental porque é muito perigoso. Nós tivemos uma indústria de chumbo em Piraberaba. Nós tivemos mortes causadas pela intoxicação de chumbo. Um médico lá de Piraberaba, ele teve problemas com intoxicação de chumbo. Tem o nome lá da escola, lá da Fundação 25 de Julho, não me vem o nome agora, mas foi causado por intoxicação de chumbo. Quantas pessoas foram intoxicadas? Em Mafra teve uma indústria também de chumbo, também causou danos irreparáveis. Nós tivemos, dentro de Joinville, pertinho do antigo açougue Semin, na Dona Francisca, lá tinha também uma fundição de chumbo, no meio das casas. Quantas pessoas não se intoxicaram ali que nem sabiam de que era proveniente do chumbo? A doença é plumbismo, a pessoa fica meio esverdeada, fica cinza, perde os glóbulos vermelhos e morre. Morre de câncer. E as substâncias mais modernas, com produtos mais modernos, só depois de alguns anos é que a gente vai saber realmente o dano que causaram. Mas aí já é tarde. E nós, seres inteligentes, nós vivendo numa democracia que está sujeita a virar comunismo, enquanto formos democracia, nós temos a liberdade de estudar isso aí. Depois não tem mais informação nenhuma. O comunismo não permite informação. É paulada, direto. Mas isso é política. Mas nós somos a vítima de políticas. Políticas mal feitas, políticas encobertas, políticas feitas a quatro paredes, escondido do grande povo, escondido do cidadão. E isso não é aconselhável que se faça. Então, o empreendedor que trabalha com um produto que tem restrições, que tem dúvidas, que não foi bem estudado, ele, para se garantir também juridicamente, ele tem que estudar profundamente a questão, porque amanhã ele pode ir para falência pelo inúmero processos que poderão ocorrer de indenização. Isso já aconteceu muito no Brasil. Nós temos em São Paulo inúmeros prédios que foram construídos sobre áreas contaminadas, com metais pesados, com lodos galvânicos, até com areias fenólicas concentradas, de fundições inclusive. E isso gerou processos e mais processos que hoje as varas estão cheias de denúncias sobre maus tratos e injúrias pela poluição causada pelos processos industriais. Então, Joinville é uma cidade industrial, ela tem se reciclado bastante, ela tem atendido os apelos da legislação. Joinville é um exemplo na questão de gerenciamento dos resíduos perigosos e não inertes. E nós temos um exemplo muito bom, espetacular, sobre a gestão dos resíduos domésticos. Nosso aterro, nossa central de tratamento é exemplar. Está se adequando agora à nova legislação 12.305, que é a legislação do Código Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos avançando. As entidades de classe industrial, elas têm seus comitês, seus núcleos de gestão ambiental, os núcleos de consultores, e esse pessoal tem que prestar atenção. Quando licenciar uma empresa que elimina gases, que muitas vezes não adianta colocar um lavador de água no chaminé, que ele não tira determinados componentes dentro dos gases. Nós temos as dioxinas, que são frações de grama, podem causar a mutagênese. Complicado. Então, a minha recomendação para a Maister e para outras empresas que trabalham com a geração desses
desses gases perigosos, que estudem, que encontrem uma solução ou que se desloquem para as zonas mais ermas, onde não há contato com o pulmão do ser humano. Até o próximo programa. Até lá.